noite, sejam todos muito bem-vindos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mapa da aprovação no TOEFL ITP. Ficamos por tantos dias aí esperando o famoso dia 30/1 e ele chegou finalmente para a gente poder conversar bastante sobre o TOEFL ITP, mas principalmente para você entender aí quais são os passos que vão te levar de onde você está hoje com o seu nível atual de inglês para o seu score meta, para o seu objetivo e a sua aprovação, tá bom? Se você está me assistindo pela primeira vez, Lene, boa noite, seja muito bem-vinda. Lene já é aluna, já me conhece, mas para quem está chegando agora, quem está me assistindo pela primeira vez, prazer, muito prazer estar aqui com vocês. Mais esta noite, estivemos ao longo aí de 2 semanas juntinhos, só aquecendo para chegar no dia de hoje e receber você, ver que você estar aqui de forma um pouco mais preparada. Então, eu sou Gabriela, pode me chamar de Gabi, tá? A partir de agora já é permitido me chamar de Gabi. Eu sou professora de inglês, sou especialista na prova do TOEFL ITP. E neste evento, que vai acontecer só hoje, então é muito importante que você fique aqui comigo. É um dia só de evento, é uma aula muito especial. E nesta aula você vai conhecer o mapa. Literalmente o mapa, com passo a passo, todas as etapas necessárias para que você possa atingir a sua aprovação no TOEFL ITP em 2025. Quem botou na meta aí para 2025 ser aprovado, seja para bolsa de estudo, mestrado, doutorado, residência, emprego, alguma vaga de emprego, vai tirar esse sonho do papel ainda em 2025 com apenas 34 minutos de estudo por dia. Gente, se estiver fazendo um barulho aí, é porque aqui tá armando uma chuva e tá ventando muito aqui, tá fazendo um barulho de vento. Eu não sei se tá dando interferência para vocês, mas só para já comunicar, tá? Então vamos lá, só recapitulando, o que vocês vão aprender aqui hoje comigo no mapa da aprovação? Todas as etapas, o passo a passo necessário para atingir a sua aprovação no TOEFL ITP ainda em 2025 com apenas 34. Não é 35 não, tá? 34 minutos de estudo por dia. E aí você deve estar assim, tá brincando com a minha cara, né? 34 minutos de estudo por dia. Eu vi que teve gente aí que preencheu lá no nosso formulário de pesquisa que estudou 4 horas por dia e não atingiu a pontuação necessária. E aí eu chego aqui e falo que com 34 minutos apenas por dia é suficiente. Vocês devem estar se questionando se de fato é verdade, né? Eu também desconfiaria. Confesso para você que lá atrás, quando eu precisei fazer o TOEFL pela primeira vez, eu também desconfiaria. Mas, como eu já vi diversas pessoas seguirem esse passo a passo e atingirem esses resultados, você pode confiar em mim, mas pode confiar principalmente no que essas pessoas estão dizendo. Eu vou mostrar para você rapidinho. I'm at the moment at UT, University of Texas, at Austin, here in the US. Atualmente, eu estou fazendo meu doutorado de sanduíche aqui na Califórnia, na Universidade da Califórnia, em Davis. E graças a Deus eu pude vir para Boston fazer meu doutorado de sanduíche. Eu consegui aprovação para uma bolsa CAPES no doutorado de sanduíche. Eu vou para o Chile, em Santiago, fazer minha pesquisa. E atualmente estou aqui em Riverside, Califórnia. E, assim, o meu edital, ele pedia 530. Com todas as estratégias e ferramentas que ela ensinou nesse curso, eu consegui 610 no score final. O score foi muito mal antes do curso. E depois, quando eu terminei o curso, eu fiz de novo e eu vi que meu score aumentava. Eu fiz muito mais do que eu precisava, né, segundo o edital. Eu já tinha feito a prova 2 vezes e tinha ficado perto. E eu senti que eu precisava estudar realmente a prova. Então, depois de fazer a prova
algumas vezes, por conta própria, estudando por conta própria, eu percebi que eu precisava de um treinamento e foi aí que eu descobri a Gabi através do Instagram. Acabei marcando e achando que por eu saber inglês, né, não sabia muito, mas por ter algum conhecimento, sempre estudei, eu falei, eu vou tentar. E não consegui. Eu fiz 2 vezes antes da Gabi, eu não consegui. Sem o curso, eu não tiraria a nota que eu tirei. Eu tenho absoluta certeza. São estratégias assim incríveis que possibilitaram que a gente atingisse um bom desenvolvimento no início, durante e no final. E foi exatamente o que me ajudou a conseguir. Com muita técnica, muita didática, muito carinho e atenção, a gente conseguiu alcançar a minha meta. Passei do meu objetivo, né? Eu recomendo, todo mundo pode confiar que ajuda mesmo. E espero que vocês possam aí embarcar e conseguir atingir as suas metas e objetivos. Depois dessa eu acho que vocês podem confiar no que eu vou dizer aqui, né? Line tá chegando, sejam bem-vinda. Liane, seja bem-vinda. Márcio, Lene. Tem bastante gente do PDPI aqui. Sejam todos bem-vindos, vocês, colegas, professores de inglês que estão aí em fase de preparação para o PDPI. Estou na torcida por cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para enviar todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo dessa aula de hoje, tá bom? Eu não vou ficar enrolando, gente. Eu mostrei aqui para vocês apenas alguns dos alunos que aplicaram o método que eu vou mostrar aqui hoje para vocês e conseguiram a aprovação, conquistaram aí o resultado desejado. Além deles, né, aqui no meu canal no YouTube, tem uma playlist só com depoimento de aluno. Lá no meu Instagram também, Preparatório TOEFL. Vocês encontram mais depoimentos. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês o meu @preparatório TOEFL, lá no Instagram. Se você fizer algum registro dessa aula, tirar uma foto, fizer uma anotação, um resumo, compartilha lá comigo, que eu vou estar de olho. Eu gosto de saber o que mais vocês aproveitaram por aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Hoje, para você que está chegando agora, deixa eu ver aqui, Line, Liane, a gente vai falar sobre o mapa de preparação, as etapas necessárias para sair de onde vocês estão hoje e atingir o objetivo de vocês, seja ele qual for em termos de nota, mas que possibilite a aprovação aí no PDPI, em uma outra bolsa de estudo, mestrado, doutorado e etc, tá bom? Então, eu já vou falar do mapa com vocês, mas para quem está chegando aqui agora, só para vocês, assim, né, me conhecerem um pouquinho melhor, saber de onde eu tiro, né, essas informações sobre TOEFL e etc. Deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês. Nós estamos em 2025. Até 2014, para vocês terem noção, eu nunca tinha ouvido falar sobre TOEFL na minha vida. Nunca. Se me perguntasse assim, o que é TOEFL? Não sei, tá? Não sei. Até 2014, isso 11 anos atrás. E eu peguei a época, eu estava ali no início da minha graduação, eu comecei a minha graduação em 2012, e eu não sei se vocês lembram, tá, gente? Por mais que eu tenha uma cara de novinha, eu não sou tão novinha assim, mas eu peguei aquela época em que o governo fez uma parceria com as universidades federais e começaram a oferecer a prova do TOEFL gratuitamente. Eu não sei aqui quem também pegou essa época, mas eu sou lá dessa época, tá? 11 anos atrás, a prova do TOEFL ITP foi oferecida de graça nas universidades federais. E aí, naquela época, a maioria das pessoas não sabia direito o que era a prova, mas como era de graça, né? O brasileiro gosta de coisa de graça. A gente ia lá e falava assim, vamos fazer. Estou fazendo nada mesmo, é de graça, não vou pagar, estou estudando inglês, deixa eu ver qual é que é dessa prova aqui. Né? Então, eu fui uma dessas. A primeira vez que eu ouvi falar sobre TOEFL foi justamente em 2014.
Eu já estudava letras, só para vocês terem noção, né? Eu fiz minha graduação em letras, português e inglês. Eu já dava aula de inglês nessa época, eu tinha começado a dar aula de inglês e tinha simplesmente acabado de voltar de um intercâmbio. Eu morei alguns meses em Manhattan para poder trabalhar e estudar inglês ao mesmo tempo. E aí, a coordenadora lá do nosso departamento, do departamento de letras, enviou um e-mail falando sobre a prova do TOEFL, que ia ter aplicação gratuita e incentivando que nós fizéssemos. Afinal de contas, nós estávamos estudando inglês, estávamos estudando para ser professores de inglês, nos profissionalizando. E aí eu falei, beleza. Gente, naquela época eu era muito snob, tá? Eu falei assim, eu vou lá, né? Acabei de voltar de um intercâmbio, tô estudando inglês, já dou aula de inglês, ponto, tá no papo. Fui fazer a prova. Simplesmente falei, vou lá. Vou ali fazer a prova, botar meu inglês para jogo. E eu acho que de fato é o que aconteceu com muitas pessoas naquela época que a prova era gratuita. Eu simplesmente, galera, só me inscrevi e fui fazer. Quando eu falo só me inscrevi e fui fazer, é literalmente isso, tá? Eu nem joguei no Google, assim, como é a prova do TOEFL ITP. Não. Quantas questões tem na prova do TOEFL ITP? Não, eu não fiz nada, absolutamente nada disso. Eu simplesmente fui fazer a prova. E eu errei feio, né? Com certeza, eu errei feio. Eu, assim, ó, sinceramente, quem já fez a prova do TOEFL ITP aqui vai saber do que eu tô falando. Lene, por exemplo, eu sei que Lene já fez. Quem aqui mais já fez? Line, Liane, vocês já fizeram a prova alguma vez ou vai ser a primeira vez? Se for a primeira vez, eu fico feliz que vocês estejam aqui comigo para não passar o sufoco que eu passei. Gente, quando eu cheguei lá, que a prova começou, eu assim, ó, 30 segundos de prova, eu já tinha até esquecido meu nome. Primeira vez, Line? Que bom que você está aqui comigo, tá? Que bom que você está aqui. Gente, assim, ó, começou a prova, eu esqueci até meu nome. Começaram aqueles áudios, eu não tinha noção de que era tudo curto, eu não tinha noção que eram 12 segundos para responder, eu não tinha noção de que não tem transcrição, aproveitando aí a pergunta do Márcio, né, Márcio? Estava fazendo alguns exercícios na hora da prova. Tem também a transcrição do texto para compreender as perguntas e responde? Com certeza não. A sessão está avaliando a sua compreensão auditiva, pessoal. A partir do momento que eles colocam a transcrição ali para vocês, eles estão te dando a chance de ler. E aí eles não conseguem avaliar a compreensão auditiva, então não. E isso foi um baque muito grande para mim. Assim, eu saí da prova, eu fiquei devastada. Eu fiquei devastada, porque eu tinha ido assim, achando, né? Sou professora de inglês, vou arrasar, que sirva de exemplo para vocês aí do PDPI. Façam o que eu falo, como é que é? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu fiz naquela época, tá? Saí da prova assim, devastada. E aí chegou o resultado para mim, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, na tela, o meu resultado naquela época. Olha só. Naquela época, eu tirei 530. Hoje em dia, vocês podem olhar e falar assim, caraca, 530 é muito bom. Para muitas pessoas, 530 é uma nota excelente. Como naquela época eu fiz a prova por fazer, eu botei o resultado ali na gaveta, literalmente, porque ele vinha impresso para gente. Eu fui lá na Diretoria de Relações Internacionais da Universidade buscar o envelope com o resultado, guardei aquilo na gaveta e segui minha vida. Falei, ok, não preciso disso aqui, eu fiz por fazer e etc. Até que, prestem atenção na reviravolta, né? Até que, um tempo depois, eu fiquei sabendo de um concurso para professor de inglês. Eu já dava aula de inglês naquela época, um cursinho. Eu ganhava ali, gente, eu acho que 200 e poucos reais por mês. Eu dava aula para umas 3 turmas. Assim, eu não lembro exatamente, mas era 200 e pouco.
E aí fiquei sabendo desse concurso que ia ter na universidade, que pagava 5 vezes mais. Na época, era o valor de uma bolsa de mestrado. E eu ainda estava na graduação, ganhava 200 ali por mês e tinha a oportunidade, pulou ali na minha frente a oportunidade de conseguir uma vaga, passar no concurso e ganhar uma bolsa com valor de bolsa de mestrado. E aí eu falei, pronto, minha chance, né? Minha chance. Eu quero ganhar mais, eu sei inglês e etc. E aí eu fiquei assim, ó, toda animada. É a oportunidade da minha vida, vamos, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, vamos movimentar, vamos ganhar mais dinheiro. Só que quando eu fui ler o edital, adivinha o que eu precisaria fazer? O TOEFL ITP. Tava lá, requisito. E não era qualquer requisito, era fazer o TOEFL ITP e atingir nível C1, pelo menos 627 pontos. Só 627, tá, galera? Só. Tipo, 100 pontos a mais e uns 2 níveis acima do que eu tinha conseguido ali a primeira vez. E aí, na hora que eu li aquilo, eu fiquei assim, ó, desesperada, porque só me via a lembrança da péssima experiência que eu tive. E aí, como aqui a cidade é pequena, o departamento é pequeno, eu sabia exatamente quem seriam meus concorrentes no concurso. Eram 2 pessoas só. Nós éramos 3 concorrendo à vaga. E eu sabia que aquelas outras 2 pessoas, que inclusive eram os meus colegas de trabalho, como muitos de vocês aí agora estão concorrendo com vários colegas de trabalho da rede pública, eu sabia que eles tinham muito mais tempo de estudo do que eu. E aí eu tive que pensar rápido, né? O que eu fiz? Eu falei, ok, como eu sei que talvez no inglês, ou como eu achava que no inglês eu não ia conseguir competir com eles, o que eu pensei? Ok, eu vou fazer uma coisa que eu tenho certeza que eles não vão fazer. Eles vão fazer exatamente o que eu fiz. Eles vão se garantir no inglês, não vão estudar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar informações sobre o TOEFL ITP para me garantir na prova, com medo de eles terem um inglês mais elevado do que o meu. Se hoje em dia, gente, prestem atenção, hoje estamos em 2025. Se hoje em dia já é extremamente difícil achar conteúdo de qualidade sobre o TOEFL ITP, imagina 11 anos atrás. 11 anos atrás, eu nunca tinha ouvido nem falar na prova. Instagram não estava bombando tanto, a gente não tinha professores assim divulgando o trabalho e tal. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a frequentar a biblioteca da universidade e reunir algumas informações, poucas ali, informações que eu achava em alguns livros. Algumas informações eram boas, eram úteis, outras não eram tanto assim, né? Hoje eu percebo, depois de anos de experiência trabalhando com a prova, que são informações que não ajudam tanto, né? Quando eu comecei a estudar para a prova, o que eu entendi? Eu entendi que o TOEFL era uma prova de estratégia. É uma prova de estratégia. E esse foi o primeiro, assim, foi o primeiro insight que eu tive. Eu falei, ok, é uma prova de estratégia. É claro que o meu nível de inglês faz diferença. Afinal, é uma prova de inglês. Porém, eu percebi que eu não ia precisar ficar decorando lista de palavra rebuscada. Eu não precisaria ser quase um falante nativo para atingir a pontuação que eu precisava. Eu não precisaria ficar fazendo 10, 15 simulados por semana. O que eu precisava? Dominar as estratégias da prova e ter um nível de inglês compatível com a nota que eu precisava. Então, quando eu descobri aquilo, eu tirei um peso das minhas costas. Tirei aquele medo, aquela sensação de que eu nunca ia conseguir, de que o meu inglês não era suficiente, etc e tal. E aí eu me preparei, fui fazer a prova e eu vou mostrar para vocês o resultado dessa prova.
Vocês estão preparados? Olha aqui. Eu aumentei 113 pontos. Eu quase fechei a prova. Eu fui de 530 para 643. Com conhecimento de inglês e conhecimento sobre a prova. Vocês têm noção? 113 pontos a mais. Será que 113 pontos hoje faz diferença na sua pontuação? Eu acho que faz. 113 pontos, gente, te leva para outro nível de inglês, te leva para oportunidades que talvez hoje você ainda não consiga acessar. E naquela época, lembra que eu estava fazendo a prova por conta de um concurso? Eu fui tão bem, mas tão bem, que além de ter sido contratada para aquele curso, eu consegui aquela vaga, aquela única vaga. Aquele curso que me contratou começou a oferecer preparatórios para o TOEFL e para outras provas de proficiência. E adivinha quem era a professora dessas turmas? Eu. Exatamente eu. E foi assim, ó, foi um sucesso. Aqui vocês podem ver assim algumas fotos de alguns alunos, ó, TOEFL ITP Estratégias e Simulados, era um curso gratuito. E assim, eu recebia várias mensagens de alunos que foram aprovados. E aí foi quando eu resolvi criar, de fato, um método. Eu entendi que eu descobri o que eu precisava fazer para sair daquele 530 e chegar no 643. Então, foi aí que eu desenvolvi o método que os meus alunos utilizam hoje. E já ajudou esse mesmo método, vocês viram ali nos depoimentos, né? Aprovar alunos em programas de residência, programas de mestrado, programas de doutorado, bolsa de estudo nos Estados Unidos. Eu já tive aluno que foi para Chile, Portugal, Espanha, França, Itália, até para a Coreia do Sul. Então, assim, depois disso, surgiram várias oportunidades de me especializar. Eu não sou só uma pessoa que fez o TOEFL na vida. Eu não sou só uma professora de inglês, né? Eu tive a chance de realmente me especializar no TOEFL ITP. Eu tenho credenciamento como professora, como Master Teacher TOEFL. Eu sou credenciada. Eu já tive a oportunidade de ser credenciada como aplicadora da prova. Eu já trabalhei por anos aplicando a prova do TOEFL, de forma presencial, de forma remota. Eu já tive a oportunidade de ser parceira da empresa do TOEFL no Brasil, a única empresa que representa o TOEFL no Brasil. Então, depois que eu vi uma aluna recebendo uma bolsa de estudo e indo, sejam bem-vindas, meninas, Abigail, Michele, sejam todas bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Depois que eu vi uma aluna recebendo uma bolsa de estudo, indo para a Europa com os 3 filhos dela, e um professor de escola pública, assim como vocês, o Teacher Edson, no ano passado, do interior da Paraíba, eu até me arrepio, indo para Filadélfia com tudo pago, eu entendi que eu queria proporcionar esse tipo de conquista para mais e mais pessoas. É algo que realmente, assim, mexe comigo. Eu fico até um pouco emocionada, porque realmente é uma coisa que mexe muito comigo. Então, só para contextualizar vocês, né, foi assim que eu cheguei até aqui, e pode ter certeza que não foi por um acaso que você chegou até a mim. Tá? A gente tem muito mais em comum do que você imagina. Pode ter certeza disso, tá bom? Por isso, agora sim, bora começar. Por isso que nesta aula você vai conhecer este método. Quais são as etapas que os meus alunos seguem para conseguir sair de onde eles estão hoje, por exemplo, o meu 530 lá atrás, e avançar ali para atingir o seu score meta com apenas 34 minutos de estudo por dia. Combinados?
Até aqui vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo até aqui? Se tiver tudo certo, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Pegar papel e caneta. Eu vou enviar esse mapa para vocês em PDF lá no grupo no WhatsApp, mas é muito importante que você faça anotações. Eu vou usar a imagem do mapa como um guia, mas com certeza eu vou falar várias coisas aqui que não estão escritas, tá? Então, pega um papel, pega uma caneta, um bloco de notas no seu celular, no seu computador. Eu não sei onde você gosta de fazer anotação, mas pega aí, deixa eu só beber uma aguinha. E já vou colocar o mapa aqui na tela para vocês. Vamos lá, apresentar. Deixa eu colocar aqui o mapa na tela. Deixa eu achar ele aqui. Pronto. Vocês vão ver. Opa, estão enxergando o nosso mapa aí? Boa noite, Abigail. Seja muito bem-vinda. Michi, seja muito bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Pega aí, ó, papel, caneta. Eu recomendo que vocês façam anotações. Tá bom? Vamos lá, então. Por que eu tô batendo tanto na tecla aqui com vocês dos 34 minutos por dia? Quando eu estava lendo a pesquisa que vocês responderam, né, quando se inscreveram no evento, eu vi que uma das pessoas respondeu que tinha estudado 4 horas por dia. 4 horas por dia. E não tinha atingido a pontuação desejada, a pontuação necessária. E eu tenho, né, assim, eu tenho visto ultimamente uma glamorização, uma valorização das rotinas de estudo super exaustivas. Ai, são as pessoas que ficam postando na internet, nada contra as pessoas estudarem, tá, gente? Estudar é importante. Eu só tô dizendo que não dá pra gente normalizar que você tem que estudar 4 horas por dia. Não dá para eu chegar aqui e dizer que você só vai atingir a sua pontuação, só vai ser aprovado se você se estudar 4 horas por dia. Porque a maioria de vocês aqui ou são professores, ou estão fazendo mestrado, doutorado, graduação, tem trabalho, tem família. Como é que vocês vão tirar simplesmente 4 horas do dia de vocês para poder se preparar? Não sei. Eu acho que é difícil ter tantas horas por dia assim para estudar. Essa não é não é a realidade da maioria das pessoas, né? E aí, o que é pior, né? O que é muito pior. Você vai deixar de realizar o seu sonho porque você não tem esse tempo todo? Você vai perder a chance aí do PDPI, de estudar em uma universidade nos Estados Unidos com tudo pago, porque você não tem 4 horas por dia para estudar? Você vai perder a oportunidade de ser aprovado nos programas de residência. Hoje saiu aí o resultado do ENARE, que seria, né, o nosso Enem aí da residência. Você vai perder porque simplesmente você não tem 4 horas para estudar por dia? Lógico que não. Lógico que não. Então, este mapa que eu vou mostrar para vocês, qual que é o objetivo dele? É te mostrar que é possível fazer uma preparação mais eficiente, que realmente funciona, sem ter que ficar estudando 3, 4 horas por dia. Então, vai ser de uma forma mais leve. Mais leve não significa que vocês não vão precisar estudar, mas é de uma forma mais leve para que vocês consigam conciliar o estudo com a rotina de vocês. Trabalho, família e todas as outras obrigações que vocês têm, provavelmente, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí bem o mapa na minha tela? Eu vou até aumentar ele para vocês aqui. Vou botar ele... Opa, peraí. Eu vou botar ele bem grandão aqui. Ó, o nosso mapa da aprovação. Nosso mapa da aprovação. Olha só.
A sua preparação, ela precisa começar em algum lugar. Tá vendo aí, né, Eliane? Perfeito. Se em algum momento, gente, o som ficar ruim, se a minha imagem sumir, se travar, se ficar pequeno, manda mensagem nos comentários. É assim que a gente vai se comunicar durante essa aula. Mandem mensagens nos comentários, porque eu tô de olho aqui em vocês. Um aviso, eu vou ficar olhando para cá, mas é porque a minha tela com o mapa tá aqui à minha direita. Então, às vezes eu não vou conseguir olhar para você, porque eu tô olhando para o mapa para te mostrar, tá bom? Então, vamos lá. Seguinte, o nosso mapa, o que que a gente entende, né? Ele vai te levar de onde você tá hoje para onde você quer chegar. E para isso a gente vai seguir algumas etapas. Algumas dessas etapas são obrigatórias. Eu vou falar com vocês quais são obrigatórias. Algumas dessas etapas são totalmente opcionais. Eu também vou sinalizar para vocês quando for uma etapa opcional e eu vou explicar, né, quando que você deve usar e quando que você deve pular. Combinado? Então, vamos lá. Para a gente começar a nossa trajetória rumo à aprovação, a primeira coisa que a gente precisa, tá até aqui com o pontinho número 1, é identificar o nosso ponto de partida, pessoal. O que é um ponto de partida? É literalmente o lugar que você está agora. Por exemplo, a Aline e a Liane vão fazer a prova pela primeira vez. Elas provavelmente, como elas vão fazer a prova pela primeira vez, ó, a Liane também falou, vai ser minha primeira vez, elas ainda não, provavelmente, tá, meninas? Elas provavelmente ainda não têm noção de qual seria o resultado delas caso elas realizassem a prova hoje. Se eu pego uma prova e falo assim, ó, agora vamos todo mundo fazer uma prova juntos. A gente vai ter uma noção de qual é a sua situação atual. Existem algumas formas de você chegar nessa resposta de qual é o seu ponto de partida, o seu ponto atual. A gente vai falar sobre duas delas. Na verdade, eu vou até falar sobre 3 aqui, porque tem uma que é um pouco problemática. Que são teste de nivelamento, simulado e o terceiro é a própria prova. Então, antes de eu começar a minha preparação, eu preciso ter noção de onde eu estou. Qual seria a minha nota caso eu fizesse a prova hoje? Qual é o meu nível de inglês? O meu nível de inglês, ele está compatível ou não com a minha meta? Então, todas essas informações, elas são essenciais antes de iniciar a sua preparação. Quais são as 3 ferramentas que vocês podem utilizar? A primeira delas é um teste de nivelamento. Um teste de nivelamento, pessoal, eu vou até deixar um link para vocês de um teste de nivelamento gratuito. Um teste de nivelamento, ele nada mais é do que uma prova de inglês geral que vai te mostrar qual é o seu nível de inglês atual, considerando o inglês geral. Então, ele vai dizer, olha, Aline, você tem nível de inglês avançado. Olha, Liane, você tem nível de inglês intermediário. A Abigail tem nível de inglês básico. Enfim, ele vai apontar qual é o seu nível de inglês. Mas ele tem uma certa limitação. Um teste de nivelamento, por mais que ele te indique qual é o seu nível atual, ele não consegue trazer informações para você que são essenciais para a sua preparação. Por exemplo, qual seria a sua pontuação na prova? Qual é a seção que você tem mais dificuldade? Quais são os seus pontos fortes? E etc. Então, para começar, um teste de nivelamento é ok. Mas o cenário ideal seria fazer um simulado. Por isso que todos os alunos do método TOEFL ITP, que é o meu curso preparatório para a prova,
Assim que eles entram no curso, uma das primeiras orientações que eles têm lá é fazer o simulado que está disponível na plataforma. Porque o simulado, além de ele te dar um resultado, uma resposta de qual é o seu nível de inglês, ele também vai te informar qual seria a sua pontuação atual. Então, ele vai dar uma resposta com um pouco mais de profundidade para a gente. Quem está aqui me assistindo, vocês têm essa informação de qual é o seu ponto inicial? Você saberia me dizer aí nos comentários qual é o seu nível de inglês e qual é a sua pontuação atual na prova? Quem sabe me dizer? Manda aí nos comentários. Qual é o seu nível de inglês atual e qual é a sua pontuação atual na prova? Digam aí para mim. Qual é o nível de inglês? Qual é a pontuação atual na prova? Ó, Simone, 523, B1. Então, a Simone tem a resposta completa. Ela sabe que ela tem o nível de inglês B1, que é o nível de inglês intermediário. E se ela fizesse a prova hoje, ela saberia ali qual era a pontuação dela, que é 523. Perfeito. Lene, também B1, intermediário, 463, caso ela fizesse a prova hoje. Perfeito. Então, só para vocês terem um exemplo, né? Quem está chegando agora está um pouquinho perdida ainda, do que seria o nível de inglês. Você pode sinalizar com essas letras, né? O A1, A2, B1, B2. Mas para quem não é da área, pode ser um pouco complexo isso. Então, a gente pode pensar o seguinte: básico, intermediário, intermediário avançado ou avançado, tá bom? Vamos lá, pessoal. Tem duas perguntas aqui. Eu vou responder rapidamente. Ó, da Aline. Gabi, como fazemos para ter acesso ao curso? Line, eu vou falar para vocês mais para o final, tá? Vamos focar aqui no conteúdo primeiro, aí mais para o final eu explico certinho para vocês como vocês podem entrar no curso, tudo certinho. Inclusive, vou dar alguns presentes para vocês, tá? Mas mais no final eu falo. Márcio, para modalidade em nível intermediário, tem que fazer entre 474 e 549, se tiver nota superior. É aprovado? Então, Márcio, aí é uma questão do próprio edital, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, para a gente não desviar tanto o assunto aqui, porque o PDPI, ele está aprovando em 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Então, com uma nota superior, você consegue concorrer para as bolsas de nível avançado, tá? Agora, a questão da aprovação depende ali da divisão das vagas, tá bom? Depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, só para a gente não desviar tanto o assunto aqui, tá bem, gente? Então, vamos lá. Voltando aqui ao nosso mapa. Então, pode ser um teste de nivelamento que vai te indicar só o seu nível de inglês, mas o ideal, o gold, assim, seria o simulado, um simulado oficial. Inclusive, lá na plataforma tem 4 simulados disponíveis. Tem simulado completo, tem simulado por sessão, enfim. E aí vem o terceiro, a terceira ferramenta que eu, Gabi, acho um pouco problemática, que é a prova. Muitas pessoas acham que precisa comprar a prova para fazer um teste. Tipo, vou ali pagar para fazer a prova e ver qual vai ser a minha pontuação. Gente, prova é prova. Prova não é simulado. Não tem por que você pagar R$ 762 numa prova para usar ela como simulado, sendo que você pode pagar R$ 29,90 por um simulado. Então, por isso que eu estou falando que essa questão é um pouquinho problemática, tá? Vamos lá. Entendeu onde você tá? Então, ó, eu tô no B1 523. Vamos pegar o exemplo aqui da Simone. Para onde que a gente vai partir? A gente vai partir para o segundo ponto, a segunda etapa, o segundo passo. Qual que é essa segunda etapa? A gente vai configurar o nosso GPS. Pensa que você está num aplicativo
de carro, aí você está no mercado e vai chamar um carro para te levar para sua casa. Você vai ter que configurar ali no aplicativo. Você vai marcar onde que você vai, não, desculpa, onde você está. Aí você vai marcar para onde você quer ir, e aí você vai ter uma ideia de quanto tempo vai demorar, quanto tempo de distância o carro tá. Então, todas essas informações elas vão sendo configuradas para você. O que é muito importante? Entender qual é o seu nível de inglês e qual a sua pontuação atual. Você precisa definir 3 prazos. Eu espero que vocês estejam anotando isso aí, hein? 3 prazos essenciais. O primeiro é o famoso deadline, que é o nosso prazo final. No caso de vocês, vamos pegar aqui, eu sei que tem muitos professores do PDPI aqui. No caso de vocês, o prazo de vocês é a data da prova. Infelizmente, vocês não têm uma variedade muito grande para escolher datas de prova. É entre o dia 16 e 26 de fevereiro. Então, coloca aí a sua data final. Qual é a data que você vai realizar a prova? Segundo, quando você precisa agendar. No caso de vocês, se não me engano, que dia que eles vão abrir lá, para vocês agendarem a prova? Eu não consegui assistir a live do PDPI, mas eu sei que é por agora, né? Se não me engano, até dia 13. Então, a gente tem que saber qual é a data de agendamento da prova, para a gente não perder. E com base nesse prazo, ó, dia 31, então amanhã vocês já começam a agendar a prova. Com base nisso, a gente vai fazer um cálculo. Ok, eu tenho de hoje até o dia X, que é a data da minha prova, para poder estudar. Então, eu consigo ter uma noção de quanto tempo de estudo eu vou ter. Eu vou ter 1 mês de estudo? Eu vou ter quantos dias de estudo? 3 meses, 6 meses? Eu vi lá também na pesquisa que a maioria respondeu, né, que tem menos de 3 meses para se preparar. É um pouco limitado, mas é possível. Tem que considerar alguns pontos aqui. Então, primeiro a gente define essas três datas. Prazo de realização da prova, data de agendamento e o tempo que você tem para estudar, tá bom? Depois disso, você vai criar o seu plano de estudo. Tem que criar um plano de estudo. Não adianta, gente, a pior coisa que vocês podem fazer é falar assim, vou tirar 15 minutos por dia para estudar. Aí chega lá 15 minutos. Aí você não sabe o que você vai estudar. Aí você entra no Google e começa a pesquisar coisa aleatória. Os 15 minutos que você deveria estar utilizando para se preparar, você está perdendo. Procurando material, procurando informação. Tá? Então, ó, as meninas confirmaram aqui. Para quem é do PDPI, o resultado da primeira etapa sai amanhã, dia 31. Sai a lista. E do dia 1º ao dia 9, vocês vão agendar a prova. Então, não percam essas datas. Então, de hoje até a data da prova, quantos dias vocês têm? Quantos meses vocês têm? Aí, cada um vai ter uma resposta específica. A situação de cada um vai ser um pouquinho diferente. A gente vai passar para a criação do plano de estudo. Então, com base no tempo que eu tenho de preparação, eu vou organizar a minha rotina de estudo. Quanto tempo por dia eu vou estudar? Quantos dias na semana eu vou estudar? Eu vou mostrar para vocês depois que se estudar todos os dias por 34 minutos, dá para vocês se prepararem tranquilamente. Dá para chegar preparado para a prova, tá? E aí, uma coisa que eu recomendo, a gente falou um pouquinho sobre isso nas lives de aquecimento, é utilizar o método 80-20. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Método 80-20. Gabi, o que é o método 80-20? Deixa eu até aumentar aqui, ó. Método 80-20 é quando nós fazemos a divisão do nosso tempo, da nossa rotina de estudo entre
conteúdo específico de prova e conteúdo extra de inglês. Então, o ideal é que durante esse período de preparação, a rotina de vocês de estudo, ela contemple tanto conteúdo específico sobre a prova do TOEFL ITP, quanto prática extra de inglês. O que é a prática extra? Que eu chamo sempre de é a cerejinha do bolo. Vai ouvir uma música em inglês, vai ler uma notícia em inglês, vai acessar uma rede social em inglês, qualquer coisa que você faça ativamente utilizando a língua inglesa. Então, divide o seu tempo. Não precisa ser exatamente, tá, gente? 80%, 20%, é aproximado. Ah, todo dia eu vou estudar, vamos colocar aqui, exemplo, 1 hora. Então, 40 minutos eu vou estudar conteúdo específico de TOEFL, 20 minutos eu vou dedicar ao estudo de inglês, à prática de inglês. Então, é uma metodologia excelente utilizar essa divisão 80-20. A gente até teve, acho que a nossa primeira live de aquecimento foi justamente sobre isso, e eu liberei um cronograma lá para vocês, ainda está no nosso grupo do WhatsApp. Depois vocês podem pegar esse cronograma lá. E aí é importante também que vocês definam metas e indicativos. Metas e indicativos de que você está no caminho certo, de que você está avançando, está progredindo. Não cria só como meta, por exemplo, tirar 550 no TOEFL ITP, ok, mas crie metas menores para você conseguir acompanhar esse seu avanço. Então, a minha meta nesta semana é fazer um simulado e revisar todas as questões que eu errei nesse simulado. Maravilha, é uma meta. E um indicativo? O indicativo de que eu estou evoluindo é se eu acertar pelo menos 10 questões a mais do que eu acertei no simulado anterior. Então, vocês podem criar metas menores e indicativos de que vocês estão desenvolvendo e que estão avançando, bom? Tá? Tudo certo, pessoal? Tá dando para acompanhar até aqui? Vão me dizendo aí, me dê um feedback, porque é importante para eu saber que vocês estão entendendo tudo e que não tem dúvidas. Mandem um oi aí para eu saber se está tudo certo. Às vezes eu me empolgo explicando. Tudo certo, Liane? Perfeito, muito obrigada. Então, vamos seguir. A partir desse momento inicial que a gente entendeu onde você está e fez as configurações ali do GPS, aí sim é que a gente começa a estudar. Agora sim a gente entra na fase específica de estudo, de preparação. Eu, geralmente, a metodologia que os meus alunos seguem, que é a metodologia do curso, ela obedece à sequência de sessões da prova. A gente começa pela sessão de listening. Line, obrigada pelo feedback. Qualquer coisa, manda mensagem aí se tiver algum erro, alguma coisa, um som. Vamos lá, então. Na minha metodologia, a gente segue os conteúdos na ordem que eles são apresentados na prova. Então, a primeira sessão que você vai estudar dentro da metodologia do método TOEFL ITP é a sessão de listening. Dentro da sessão de listening, o que a gente precisa estudar? Primeiro, a gente precisa compreender os padrões da sessão. Quem participou das lives de aquecimento está por dentro do que eu estou falando. Quais são os padrões de pergunta, quais são os padrões de alternativa. Se você perdeu essa aula de aquecimento depois que acabar aqui a nossa aula, você pode ir no meu YouTube maratonar. Tem 10 aulas de aquecimento lá, que falam em profundidade sobre cada um desses pontos que eu estou trazendo aqui, tá bom? Primeiro ponto que vocês precisam, pegou a sessão de listening, qual é a primeira coisa que eu vou estudar? Eu vou estudar os padrões de perguntas e os padrões de alternativa. Eu preciso que quando você vá fazer a prova,
você dê conta de ouvir uma pergunta e identificar. Essa é uma pergunta de contexto, essa é uma pergunta de conteúdo. Opa, eu consigo analisar a questão. Falar, eu já sei qual é esse tipo de questão. Porque cada tipo de questão tem uma estratégia diferente para ser respondida. Se você não conseguir identificar o tipo de questão, você não consegue aplicar a estratégia correta. Bom? Então, primeiro ponto que vocês vão estudar: padrão de pergunta e padrão de alternativa. Segundo ponto, estratégia. Estratégia, pessoal, nada mais é do que uma ferramenta ou ferramentas que nós temos para lidar com as dificuldades com o tempo da prova. Para você que acha que a prova é muito rápida, que os áudios são muito rápidos, que as pessoas falam tudo misturado, que 12 segundos não dá para responder questão. Se você já fez simulado e deixou um monte de questão em branco, se você teve que chutar um monte de questão, se você se perdeu ali no áudio porque ainda estava tentando pensar na resposta da última questão, você precisa de estratégia. Existem algumas estratégias que a gente usa na sessão de listening. Eu vou dar 2 exemplos. Estratégias de filtragem de alternativas e estratégias de pontos focais. Filtragem de alternativa, pontos focais. Então, pelo menos 2 estratégias que a gente precisa aprender para a sessão de listening, se você quiser conseguir responder todas as questões no tempo, não deixar a questão em branco, não chutar a questão, porque afinal de contas, tempo é nota. Se você não consegue lidar com o tempo, você não consegue responder todas as questões. E se você não consegue responder suas questões, a sua nota vai, ó, lá para baixo. Vai lá para baixo. Terceiro ponto que vocês precisam estudar: conteúdo. E sim é que entra o conteúdo de inglês. Estratégia vai ajudar vocês a lidarem com o tempo. Mas é o conteúdo de inglês que vai encorpar essa sopa. É uma prova de inglês. Não adianta fazer uma prova de inglês sem ter conhecimento, sem ter o domínio dos conteúdos de inglês. Na sessão de listening, especificamente, vocês precisam estudar linguagem idiomática, phrasal verbs, expressões idiomáticas, funções da linguagem e outros conteúdos. Eu estou colocando aqui alguns exemplos para vocês, porque é muita coisa. Entendi os padrões, estudei as estratégias, estudei o conteúdo, aí eu vou para a parte de desenvolvimento. Eu preciso desenvolver as minhas habilidades. E se engana quem diz que na prova do TOEFL só é cobrada 3 habilidades. Eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber ler e eu tenho que ter um conhecimento de gramática. Tem várias habilidades que são avaliadas na prova. Inferência de contexto, identificação de detalhes, interpretação, inferência de vocabulário e outras. Então, eu preciso desenvolver essas habilidades. Como que a gente desenvolve essas habilidades? Com exercícios específicos para cada uma dessas estratégias e conteúdos. Exercícios que sejam cronometrados, que tenham o mesmo tempo ali da prova, um tempo fiel ao tempo da prova, e por meio da prática. Só que a prática aqui, ó, eu chamo de bicicleta com rodinha. O que é uma prática de bicicleta com rodinha? São as listas de exercício. Primeiro, o que a gente faz dentro desse método que os meus alunos aplicam? Eles estudam o conteúdo e aplicam na sequência. Aprendi, coloquei em prática. Tem que aprender rápido e errar rápido. E corrigir rápido, principalmente. Não adianta vocês ficarem estudando uma tonelada de conteúdos e deixar para aplicar eles só na hora do simulado.
Porque senão a cabeça de vocês vai dar um nó. Então, estudou, aplicou, estudou, aplicou, estudou, aplicou, estudou, aplicou. E nesse meio termo aí corrigiu. Estudou, aplicou, corrigiu. Estudou, aplicou, corrigiu. Aí sim, você vai partir para a próxima sessão tendo estudado todos os conteúdos, tendo colocado o seu conhecimento em prática, tendo corrigido os seus erros e melhorado. Quem fica fazendo um monte de simulado por semana, gente, eu não sei aonde vocês querem chegar com isso. Vai chegar a lugar nenhum. Vocês vão ficar andando em círculo. Pausa, estudou, colocou em prática numa lista de exercícios. Não precisa ser um simulado. Nem deve. Fez a lista de exercício com questões de prova sobre aquele conteúdo. Aí agora eu vou sentar, eu vou corrigir, vou analisar o que foi que eu errei. Essa metodologia de estuda, pratica, analisa, corrige, a gente vai usar também nas outras sessões. Vocês vão ver. Então, a gente só vai partir para a próxima sessão depois que a gente garantir que você está dominando o que é necessário na sessão de listening. Não adianta querer atropelar conteúdo e chegar lá na frente e você falar assim, putz, fui fazer um simulado, eu vi que eu vou ter que voltar lá no conteúdo de listening, porque, nossa, estou muito ruim ainda. Não atropelem conteúdo. Até aqui é tudo obrigatório na nossa metodologia. Para os meus alunos, também é obrigatório uma prática parcial antes de passar para a próxima sessão. Então, o que a gente faz? Depois que a gente estudou todo o conteúdo, as estratégias, padrões de pergunta, padrão de resposta, praticou com listas de exercícios específicas, para vocês terem noção, dentro do método, são 29 listas de exercícios, são mais de 600 questões de provas, com os conteúdos específicos. Depois que a gente praticou tudo, aí a gente vai fazer um simulado parcial, um simulado da sessão de listening, porque a gente vai conseguir comparar. Lembra do seu simulado inicial, ó, que você fez lá no ponto 1? Quando chega nessa etapa aqui, antes de avançar no conteúdo, a gente faz um simulado daquela sessão específica para a gente ver o quanto você evoluiu. O quanto você evoluiu. Aí sim é que a gente pode passar para a próxima sessão. Não atropelem conteúdo. Não atropelem conteúdo. É a pior coisa que vocês podem fazer. Tem várias coisas de errado, né, que vocês podem fazer, mas atropelar conteúdo, ficar fazendo 5, 10 simulados por semana, isso aí tá no top 10 coisas horríveis que vocês podem fazer. Tudo certo, pessoal? Deixa eu respirar aqui enquanto vocês me dão um feedback aí. Tá calor demais. Tudo certo? Tudo certo? Vamos lá. Aí a gente parte para a segunda sessão. Perceba que a gente ainda está no quarto ponto, tá? Estamos no quarto ponto. A gente vai partir para a segunda sessão obrigatória da prova, que é a sessão de estrutura e expressão escrita. O que a gente precisa obrigatoriamente? Isso aqui não é assim, ai, vou pensar se eu vou estudar isso. Não, tem que, obrigatório, anotando tudo. Line, me marca lá depois, me manda uma foto para eu ver. Eu adoro ver o resumo de vocês, mandem lá para mim. Olha só, o que obrigatoriamente vocês têm que estudar na sessão de estrutura e expressão escrita? Primeiro, conteúdo que é cobrado na prova. Esse é o óbvio. Porém, o que não é tão óbvio assim para algumas pessoas é isso aqui, ó. Estudo de conteúdo estratégico. O que é um conteúdo estratégico, Gabi?
Estudar estrategicamente é estudar somente os conteúdos que são cobrados na prova. Não tem por que eu ficar pegando um livro desse aqui, ó, de gramática, e ficar estudando a gramática inteira, sendo que tem um monte de conteúdo que não vai ser cobrado. Eu vou perder meu tempo. Gente, deixa eu prender o cabelo que eu tô assim, né? Descabelada. Que é isso? Misericórdia. Misericórdia. Vocês me avisem também quando eu estiver descabelada. Pra eu ficar pelo menos bonitinha aqui pra vocês, ó. Então, conteúdo estratégico. Durante esse período, a gente vai focar nos conteúdos que são cobrados na prova. Segundo ponto. Conteúdos de nível A2 a C1. Independente do seu nível de inglês, meu nível de inglês é básico, meu nível de inglês é intermediário, não interessa. A prova do TOEFL tem conteúdo do nível básico até o nível avançado. Eu tenho nível de inglês intermediário. Ok, mas você vai fazer questão em que tem conteúdo de nível intermediário avançado ou avançado. Você precisa estar por dentro desses conteúdos. Então, a gente tem que estudar orações, períodos, conectivos, verbos, ordem de palavras, uso de palavras e outros, e vários outros. De novo, estou trazendo alguns exemplos aqui para vocês. Terceiro ponto, a prova do TOEFL ITP é uma prova com conteúdo 100% acadêmico. 100% acadêmico. Não é o inglês do dia a dia. É inglês acadêmico, contexto acadêmico. Eu vou ter que ler um artigo de biologia, eu vou ter que ouvir uma aula de geologia e por aí vai. Segundo ponto que obrigatoriamente, gente, anotem esse 12 aqui, ó, é o maior problema que vocês enfrentam na sessão de estrutura e expressão escrita. Principalmente os professores, né? Às vezes falam assim, gramática eu tiro de letra. Gramática eu entendo tudo, sei tudo. Só que a gente tem um pequeno problema. O tempo da prova. São 40 questões na sessão de estrutura e expressão escrita para responder em 25 minutos. Gente, 40 questões, 25 minutos, faz o cálculo. Se você não consegue responder no tempo, meu querido, não adianta ter todo o conhecimento de inglês do mundo. Não adianta ser proficiente, ter nível C1, C2. Antes, você precisa conseguir garantir que você vai responder as questões no tempo. E para isso, você precisa desenvolver o que eu chamo de raciocínio de questão. O que é desenvolver o raciocínio de questão? É pensar rápido. É usar as estratégias de observação de padrão de conteúdo e de estrutura das questões para raciocinar rápido. Analisar uma questão rápido. Em vez de ficar ali, deixa eu ver aqui, o que eu vou ver agora? Aí, ó, seu tempo já passou. Já perdeu 5 questões, vai deixar umas 10 em branco. Gente, 40 questões, 25 minutos, basicamente 2 questões por minuto. É muito rápido. 2 questões por minuto. Tem que raciocinar rápido. Como que vai raciocinar rápido? Raciocinar rápido não é entrar em desespero. Ai, meu Deus, agora eu tenho que pensar. Não. Raciocinar rápido é estratégia. Observar os padrões de conteúdo, observar as estruturas das questões e, com base no seu conhecimento da prova, chegar na resposta correta. Tem uma aula lá no método que chama literalmente raciocínio de questão. Como responder questões de forma mais rápida. Gente, é a aula que tem mais comentário na plataforma, mais avaliação, feedback e essas coisas. Porque o povo fala, é a aula que virou a chavinha, é a aula que deu estalo e etc. Porque de fato é. De fato é. E aí, para a gente sair dessa sessão e avançar para a próxima, o que a gente vai fazer? A famosa bicicleta com rodinha. Estudou o conteúdo de oração? Então eu vou fazer questões de prova sobre aquele conteúdo
para conseguir aplicar aquilo que eu aprendi, conseguir avaliar como eu estou indo em relação a esse conteúdo, se eu estou bem, se eu ainda estou com dificuldade, se eu tenho dúvida, para ajustar o que precisa e aí sim você avança. Neste meio termo, o que a gente faz? Uma prática parcial. Vamos fazer um simulado da sessão de estrutura e expressão escrita. Gente, é isso aqui que os meus alunos fazem, tá? É literalmente isso aqui. Eu vou mostrar para vocês depois dentro da plataforma. É isso aqui que eles fazem. É isso. Eu estou mostrando o método para vocês, o passo a passo. Vamos fazer um simulado da sessão de estrutura e expressão escrita para aplicar tudo aquilo que você aprendeu. Para aí sim a gente chegar na sessão de reading. Agora que eu cheguei na sessão de reading, vocês vão ver que a gente vai continuar, seguindo essa lógica. Aprendeu, aplicou, analisou, corrigiu. Aprendeu, aplicou, analisou, corrigiu. Primeira coisa que vocês precisam, estudo é obrigatório, tá? Para a sessão de listening, se vocês quiserem chegar no Score Meta. Desenvolver técnicas de leitura e inferência de vocabulário. A prova do TOEFL ITP é uma prova com inglês acadêmico, conteúdo 100% acadêmico. Se eu pego um texto de astrologia e eu não conheço aquelas palavras, eu preciso saber como me virar naquela situação. Não tem dicionário, não tem consulta, não tem nada. Então, primeira coisa, a gente precisa desenvolver técnicas de leitura dinâmica, inferência de vocabulário. Segundo ponto, reconhecer os 10 tipos de pergunta da sessão de reading. 10 tipos. Tem pergunta de vocabulário, tem pergunta de ideia principal, de interpretação, de detalhe, de organização, tem 10 tipos de pergunta. Eu preciso que você vá fazer a prova conseguindo bater o olho no enunciado da questão e dizendo: essa é uma pergunta de vocabulário. Essa é uma pergunta de interpretação. Essa é uma pergunta de detalhe. Por quê? Porque cada tipo de pergunta tem uma estratégia diferente para ser respondida. Então, primeiro a gente reconhece os tipos de pergunta para depois a gente desenvolver as estratégias para responder cada uma. Então, são 10 tipos. Cada tipo de pergunta tem uma forma específica de ser respondida. Então, primeiro eu aprendo a diferenciar as perguntas. Depois, eu aprendo as estratégias para responder cada um desses tipos de pergunta. E aí, mais uma vez, durante esse período, a gente vai passando pela bicicleta com rodinha. Prática da bicicleta com rodinha. Exercício. Se vocês forem analisar aqui, eu vou até diminuir, nós fizemos um simulado completo no início e 2 simulados parciais. Meus alunos não ficam fazendo simulado todo dia, toda hora, não, tá? E olha que eles têm resultado. Garanto para vocês que o que dá resultado não é ficar fazendo 1000 simulados por dia, não. Inclusive, semana passada eu recebi um e-mail perguntando: por que você não comercializa simulados, mais simulados? E eu fui sincera com a pessoa. Eu falei: porque comercializar simulados me daria dinheiro, mas não daria resultado para os meus alunos. Eu não tenho o objetivo de ficar vendendo um monte de simulado, porque eu sei que as pessoas se enganam. Elas acham que a forma correta de estudar é ficar fazendo simulado. Quanto mais simulado tiver para vender, mais elas vão comprar. Mais dinheiro eu ganho, mas menos resultado vocês têm. Por isso que tem um simulado para vender. Os outros simulados são dos meus alunos, que estão estudando, estão seguindo a metodologia que funciona. Eu quero ajudar essas pessoas. Eu não quero ficar abastecendo as noias de quem acha que ficar fazendo simulado toda hora, todo dia, vai resolver alguma coisa. Então,
desenvolveu as técnicas de leitura, reconheceu os tipos de pergunta, desenvolveu estratégias, praticou, aí sim a gente vai para o final. A gente vai realizar o simulado da sessão de reading. Márcio, por favor, poderia no final da aula disponibilizar no grupo do WhatsApp esse mapa mental? Vou disponibilizar, Márcio, vou sim, vou disponibilizar lá para vocês. Inclusive, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entre lá no grupo. Deixa eu colocar aqui, ó. Grupo do WhatsApp. Eu vou mandar aí o link para vocês no chat. Entrem lá, porque o mapa mental vai ser enviado por lá. Tá? Entra no grupo para receber o mapa em PDF. Esse mapa mental aqui eu vou mandar para vocês lá em PDF. Além disso, lá nesse grupo, pessoal, tem 10 resumos, 10 lives que nós tivemos. Os resumos estão todos lá em PDF para vocês, tá bom? Então, para a gente fechar, o que a gente vai fazer? Depois que eu já estudei todas as sessões, pratiquei, analisei os meus erros, corrigi, aí eu vou fazer um simulado completo. Meus alunos fazem 2 simulados completos. Eles não fazem 5, eles não fazem 10, eles não fazem 15. Porque não adiantaria nada ficar fazendo simulado se eles não fizerem o restante. Olha quanta coisa, gente. Até chegar num simulado de novo. Olha a volta que a gente deu para sair daqui até fazer um simulado completo de novo. Olha a volta que a gente teve. Abigail, se tiver dúvida, pode mandar aí nos comentários, tá? Pode mandar as dúvidas nos comentários. Então, vamos lá. Aí é que a gente faz o simulado completo de novo. Aqui, ó. Por que a gente faz um simulado completo? Para a gente analisar o quanto a gente evoluiu. Desde que a gente saiu aqui, ó, do nosso ponto de partida, até chegar aqui. Quanto a gente evoluiu? Quanto você evoluiu? Você que está fazendo simulado aí todo dia, toda hora, tá vendo resultado? Tá vendo diferença? Talvez não. Por quê? Tá faltando coisa aí na sua preparação. Tá faltando conteúdo, tá faltando estratégia, tá faltando prática de bicicleta com rodinha. Aí aqui, ó, que a gente tira a rodinha da bicicleta. Essa é a parte que a gente tira a rodinha da bicicleta. Fala, ok, agora manda ver, faz um simulado para a gente poder entender o quanto você evoluiu e fazer ajustes para finalmente poder agendar e realizar a sua prova. Não agendem prova se a pontuação de vocês do simulado não estiver indicando que vocês estão prontos. Ah, Gabi, a minha meta é 550. Aí eu fiz um simulado hoje, tirei 430. Vou marcar minha prova para a semana que vem. Vocês estão malucos? Vocês estão, ó, loucos? Estão malucos, tudo maluco. Ou eu que estou muito louca, né? Talvez eu esteja errada, né? Talvez o problema seja eu, mas eu creio que não. Vendo os resultados dos meus alunos, creio que não estou errada. Gente, assim, eu acredito em milagres. Mas temos que fazer nossa parte, meus queridos. Entendeu? Não vai cair um raio do céu e vai falar: opa, aumentou 2 níveis de inglês. Ê, maravilha. Não vai. Caiu um raio do céu. Ó, 100 pontos a mais de um dia para o outro. Não vai. Eu estava até falando na live sobre isso, né? Que é o famoso vai que. Sabe aquele vai que? Tem gente que fala assim, ó. Ah, tirei 430 no simulado, mas eu marquei minha prova para semana que vem. Vai que Deus faz um milagre. Vai que minha nota aumenta. Vai que eu consigo a pontuação. Eu não acredito nisso, não. Façam a parte de vocês. Então,
Antes de agendar a prova, a gente faz um simulado. O simulado, ele vai indicar se você está pronto ou não. E é aqui que muita gente erra, porque marca a prova sem fazer simulado. Marca a prova tendo feito o simulado e sabendo que a pontuação está bem longe do que precisa. Nessa falsa esperança do vai que, do milagre, vai acontecer um milagre. Não vai. E aí vocês fazem a prova 3, 4, 5 vezes. Toda semana marca a prova. Gente, o que aumenta a pontuação é estudo, não é o número de provas que você faz. Eu só saí, né? Voltando lá, ó. Eu só saí daquele 530 para o 643 com estudo. Com estudo. Não foi milagre. Não foi. Deus ajudou, mas assim, eu fiz minha parte, né? Ajudou, mas eu fiz bastante a minha parte. Então, não agendem prova sem ter feito um simulado e minimamente ter atingido a pontuação que você quer. Aí, depois que você agenda a prova, você pode revisar o conteúdo e etc. até o dia, para aí sim chegar onde? Ó, fazer assim, né? Aqui, ó, na sua aprovação. Seu sucesso acadêmico, profissional, sua bolsa de estudo, seu mestrado, seu doutorado, aonde é que você quer chegar. Cada um de vocês tem um objetivo diferente. Cada um de vocês tem um objetivo diferente. Então, se vocês quiserem sair de onde vocês estão hoje, aqui, ó, ponto de partida, e chegar aqui, eu estou mostrando o caminho para vocês. Estou mostrando o caminho para vocês. Tá completão aqui o caminho, ó. Olha lá, vou botar ele na tela inteira, cheio. O caminho é esse aqui. Este é o caminho que os meus alunos usam. Este é o caminho que me fez ver alunos aprovados até para bolsa na Coreia do Sul. Itália, França, e por aí vai. Canadá, e por aí vai, tá? Dúvidas até aqui? Quem tem dúvida? Manda aí alguma dúvida. Deixa eu ver se tem dúvida. Vou dar um tempinho para vocês mandarem dúvida. Deixa eu ver aqui nos comentários se tem dúvida. Deixa eu ver. Line, Márcia, Abigail, deixa eu ver. Liane, Lene, Simone. Quem tem dúvida? Mandem aí. Vou esperar um minutinho, porque às vezes dá um atraso entre vocês digitarem e a pergunta chegar para mim. Mas, aproveitando a pergunta da Aline, como que a gente faz para ter acesso ao curso? Dá para percorrer todo esse caminho em menos de um mês? Gabi, para quem vai fazer a prova para tentar o PDPI, será que temos tempo suficiente? A minha resposta é sim. Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Primeiro, vocês já conheceram o mapa. Segundo, eu vou convidar vocês para deixar eu guiar vocês neste mapa, nessa jornada, nesse caminho. Então, o mapa eu tenho. Você pode seguir esse mapa ou você pode se aventurar por aí. Então, vamos começando a responder a pergunta da Aline e aí em seguida eu já vou falar sobre tempo de preparação. Prestem atenção aqui. O método que eu tanto falo, o curso Método TOEFL ITP, ele é literalmente um passo a passo. Sabe essas etapas que eu mostrei aqui para vocês? Todas elas estão lá dentro do método TOEFL ITP. Então, é uma plataforma com 83 videoaulas. Tem aula com conteúdo de inglês, aula sobre padrão de prova, aula sobre estratégia, aula sobre tipo de questão, técnicas de leitura, tudo o que vocês precisam. Conteúdos de inglês do A2 até o C1, todos os conteúdos que são cobrados na prova. A gente tem a parte teórica.
Nós temos a parte prática, são mais de 600 questões de prova, são 29 listas de exercício, são 4 simulados, simulado completo, simulado por sessão, além de toda a orientação. Vocês não estão sozinhos. Quem é meu aluno pode dizer aí no chat, que eu realmente acompanho. A gente tem monitoria ao vivo semanalmente. Inclusive, antes de começar nosso evento, eu estava na monitoria ao vivo. Então, toda semana você pode entrar ao vivo comigo para tirar todas as suas dúvidas. Fora grupo de alunos, fora todo o suporte, por 1 ano de acesso. Então, para quem fica em dúvida, né, do que é o método, eu gosto de dizer o seguinte, é o caminho pronto. Não tem que ficar pensando, hoje eu faço o simulado, hoje eu estudo, o que eu estudo hoje? Não, é o caminho pronto, com material organizado para facilitar a sua aprovação. Quem entra no método não tem que procurar aula, não tem que procurar exercício, não tem que procurar simulado, não tem que procurar alguém para tirar dúvida. Não, está tudo lá. Orientação, teoria, prática, simulado, exercício, aula, tudo que vocês precisam. E como eu sei, perdão, que vocês têm essa questão do tempo, prestem atenção aqui, ó. A Liane perguntou, né? Dá para percorrer todo esse caminho em menos de 1 mês? Liane, se você fizer as aulas obrigatórias do método e todas as listas de exercício e simulados, se você estudar 7 vezes na semana, todos os dias, por 34 minutos, em 30 dias você consegue finalizar o curso. Aí tem gente que vai falar assim, eu não tenho 30 dias, Gabi, tudo bem. É só você aumentar. Em vez de fazer 34 minutos por dia, faz 1h10, 7 vezes na semana, para você terminar mais rápido. As aulas obrigatórias, as 29 listas de exercício e os 4 simulados, com 34 minutos estudando todo dia, dá sim tempo de percorrer todo esse caminho. E chegar na prova preparado assim, ó, de verdade. Não é assim, eu acho que eu estou preparado. Não, vocês podem ter certeza que vocês estão preparados. Vocês vão conhecer a prova de cabeça para baixo, de trás para frente, de frente para trás. É a mesma pergunta da Aline. Gabi, para quem vai fazer a prova para tentar o PDPI, será que teremos tempo suficiente? Sim. Eu estou mostrando aqui para vocês. Sim. Esses minutos, horas, eu não tirei daqui não, tá? Eu calculei quantas horas tem o curso, quanto tempo precisa, quanto tempo tem as listas de exercício, tudo certinho. Porque todas as listas de exercício e simulados são cronometradas igual à prova. Então, com 30 dias, estudando 7 vezes na semana, 34 minutos por dia, vocês conseguem terminar em 30 dias. Mas eu quero terminar antes. É só aumentar um pouquinho o seu tempo de estudo diário. Mas com 34 minutos por dia é totalmente possível. É totalmente possível. Não quero estudar todo dia, eu quero estudar 4 vezes na semana. Perfeito. Estuda 1 hora por dia, 4 vezes na semana. Perfeito. Fica a critério de vocês. É possível, tá? É super possível. Então, falamos sobre o tempo. Segunda dúvida. Gabi, mas o curso só vai preparar para a prova? Como é que eu vou desenvolver o meu inglês? E esse conteúdo de inglês que você falou no 80-20? Pessoal, dentro do método, tem um presente para vocês, que é um bônus, que é um curso de inglês que chama How To. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a plataforma do curso. O que vocês acham? Vocês querem ver por dentro? Vou botar aqui na tela para vocês verem. Ó, vou mostrar a plataforma por dentro. Deixa eu colocar maior aqui para vocês verem. Esse é o método TOEFL ITP, por dentro. Então, vocês começam aqui, vou mostrar algumas coisinhas, ó.
Tem vídeo de orientação, cronograma, já vou falar do cronograma de estudo para vocês, que é outro presente. Grupo de alunos, perfil do aluno, lives, exercícios simulados, aí começam as aulas. Aulas, aula extra, planner de inglês e por aí vai. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vou mostrar na seção de estrutura e expressão escrita, por exemplo. A gente tem conteúdo de todos os níveis de inglês que são cobrados na prova. Então, conteúdo de nível A2, B1, conteúdo de nível B1, A2 e C1, B1. E vocês vão ver que, além da aula, que é obrigatória, então, uma aula de padrão de orações e conectivos, a gente tem várias aulas extras sobre o assunto e, no final, tem uma lista de exercícios. A gente passa para o próximo conteúdo, mais várias aulas extras sobre o assunto, próxima lista de exercício. E lá embaixo, no final, a gente vai fazer o simulado da sessão. Tem muito material aqui. Para quem quer desenvolver o inglês, aprimorar o inglês enquanto se prepara para o TOEFL, a gente tem de presente para vocês o How To. O que é um How To? É um mini curso de inglês do iniciante até o avançado com aulas práticas de inglês. Como se apresentar, como falar dos seus hobbies, como falar da sua rotina, contar a sua história de vida, descrever a sua casa. Esse é o módulo básico. Se vocês chegarem aqui no avançado, ó, como escrever seu currículo em inglês, como fazer uma palestra, como participar de debate, como escrever um artigo, escrever um essay, tudo isso aqui é bônus, tá? É de presente para vocês, esse mini curso de inglês. Então, só para vocês terem noção. Então, curso, presente número 1, curso de inglês, para aprimorar enquanto estuda para o TOEFL. Se a gente for parar para pensar, esses dias mesmo eu vi alguém lá no grupo do PDPI divulgando aula particular de inglês. R$500 um mês de aula. Um mês, gente. R$500. R$500 um mês. Se vocês forem comprar livro de simulado, tem uns ali em cima, vai ficar difícil para eu pegar. Livro de simulado, vem 2 simulados e custa quase R$250. Se você fizer o TOEFL uma vez e não passar, tiver que fazer mais uma vez, a prova tá R$762, você já gasta aí pelo menos R$1.500. Um curso de inglês regular, um cursinho, da faixa aí de R$400 no mês, né? Pra vocês terem noção. O método, ele custa apenas R$997 por um ano. Um ano. Não é R$500 um mês, é R$997 o ano. Para ter acesso a mim por 12 meses, todas as semanas, tirando dúvida ao vivo. Para ter acesso a 4 simulados, 29 listas de exercício, 80 e tantas aulas, grupo de alunos, monitoria ao vivo, tudo por R$997 à vista. Ah, eu quero dividir, posso dividir no cartão? Pode, até 12 vezes. Pode dividir em menos vezes, tá? Se você quiser dividir em 12 vezes de R$100,01. Eu trouxe aqui para vocês verem, só para vocês raciocinarem aqui comigo, o caso de algumas pessoas, tá? Esse aqui que eu tô apontando, ó, Gabi, tudo bem? Eu não tô nem acreditando, eu marquei a prova hoje, consegui 533. Não conseguia parar de chorar, de tão feliz que eu fiquei. Muito obrigada pelo seu trabalho, eu sou imensamente grata por tudo que aprendi com vocês. Eu não sei se você tá vendo aí um gráfico, ela me mandou a imagem de um gráfico. Sabe quantas vezes essa aluna fez a prova? 13. 13. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Essa aqui, ó, Maiane. Depois de fazer a prova algumas vezes, por conta própria, estudando por conta própria, eu percebi que eu precisava de um treinamento e foi aí que eu descobri a Gabi através do Instagram. E para mim foi um divisor de águas, porque com a Gabi eu aprendi algumas estratégias, na verdade várias, que me ajudaram a conseguir a nota. As estratégias, o curso foi muito bom, porque eu percebi que
a Gabi, ela se preocupava com as suas principais dificuldades. Então, eu compartilhava as minhas dificuldades com ela e ela me respondia super bem, com exercícios e treinamentos que fossem adequados para aquela necessidade. Então, foi um curso, sim, muito bom e eu recomendo. E agora eu descobri que a Gabi tá com um curso novo. Então, para você que tá aí em casa pensando se vai fazer ou não, o meu conselho é: se inscreve logo, porque o curso dela é sensacional e vai te ajudar aí muito a conquistar os seus objetivos, assim como eu consegui conquistar o meu, que era ir pro doutorado de sanduíche. Então, um abraço aí para todos e boa sorte na prova. Gente, vocês têm noção o que é fazer a prova 13 vezes? Vocês viram que ela falou, depois de fazer a prova sozinha algumas vezes, 12 vezes, a prova custa R$ 762. Ela fez a prova 13 vezes, ela gastou quase R$ 10.000 só fazendo prova. Se ela tivesse feito o curso de primeira por R$ 997, ela tinha economizado R$ 8.900. Malu também, outra aluna, ela fala no depoimento dela, eu já tinha feito a prova 2 vezes. Aí depois ela teve que fazer a terceira, depois que ela fez o curso. Só com prova ela gastou R$ 2.300. Se ela tivesse feito o curso de primeira, tinha economizado pelo menos R$ 2.300 aí. Tem o caso de uma seguidora que falou, fiz a prova 5 vezes até passar, e você calcula 5 vezes 762, R$ 3.800. Olha quanto dinheiro essas pessoas gastaram tentando estudar sozinhas. Fora, né? Estamos falando de perder dinheiro, mas podemos falar de perder oportunidade. É normal eu receber mensagens como, eu consegui a bolsa de doutorado de sanduíche, se eu não tiver o comprovante de proficiência, eu perco ela. Ou, não sei se consigo, preciso de ajuda, vou perder o concurso. Então, assim, vai dinheiro e vai oportunidade junto, tá? Vai dinheiro e vai muita oportunidade. Para vocês não falarem que é pouca coisa, além do curso de inglês, vocês ainda vão ter acesso a um cronograma de estudo. Esse cronograma, vou mostrar aqui para vocês na tela, é um checklist interativo, marcando quais aulas são obrigatórias, quais são recomendadas, qual é a sequência dos exercícios e aulas que você tem que fazer. Esse é um cronograma sugerido para quem tem 90 dias, 180 ou 365 dias para realizar a prova. Além disso, tem um arquivo de vocabulário também para vocês estudarem vocabulário. Então, de bônus, vocês têm acesso ao cronograma de estudo, com toda a checklist lá para vocês marcarem quais as aulas que vocês assistiram, quais as listas de exercícios já fizeram, qual a pontuação, tudo certinho para vocês conseguirem traquear o desenvolvimento de vocês. Aqui em cima, ó, tem lá, avaliação inicial, aí você coloca a data e a sua pontuação. Simulado do listening, aí você vai lá e preenche. E por aí vai. Além do cronograma, todos os meus alunos ainda têm 15% de desconto para realizar a prova direto com a Improve, que é um centro aplicador autorizado do TOEFL ITP. Você pode realizar a prova com 15% de desconto. E aí, pô, já ganhou mais de R$100 aí. Porque a prova está 762, para quem precisar pagar pela prova, já é um desconto. Dúvida, obrigada por todas as informações. Lili, eu que agradeço pela sua presença, pela sua participação. Bons estudos e boa sorte no PDP. E vou ficar na torcida, tá bom? Bons estudos, pessoal. Um prazer ter vocês aqui comigo hoje.